Fala pessoal, aula do dia 5/2, hoje é dia 6/2, eu quero de antemão pedir desculpas a vocês por não ter colocado essa aula ontem no nosso sistema. Isso aconteceu pelo excesso de trabalho que eu tive ontem. Normalmente na segunda-feira as demandas são maiores, mais despachos para assinar, consequentemente mais despachos para ler, muitos e-mails para responder, embora eu tenha trabalhado aí fim de semana dentro, sábado e domingo, enfim. Mas eu quero pedir desculpas, gravo agora a aula de Direito Civil, passo o ato seguinte a gravar nossa aula de Direito Constitucional, que também será bem interessante, bem aprofundada devido ao tema. E aqui no Direito Civil a gente vai tratar da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Ô, professor Alexandre, esse tema, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eu consigo encontrar em qualquer livro de Direito Civil, até um livro esquematizado de Direito Civil é suficiente para atender esse ponto, não é? Pessoal, o ponto é bem simples, o nosso material está bem esquematizado, colorido para vocês, com trechos de lei, que normalmente é o que se cobra na segunda fase, tá? Mas eu venho trazer para vocês elementos um pouco diferentes, um pouco mais aprofundados sobre esse tema, para que a gente consiga atender justamente o foco da nossa proposta, que é verticalizar conteúdo. Bacana? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tratar sobre dois pontos da própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que eu reputo importantes e um terceiro ponto, que é a questão da integração. A gente vai trabalhar um pouquinho o artigo 8º da CLT. Estou com o livrinho do Homero aqui, ó. Quem quiser um livro bom de reforma trabalhista, gosto muito desse livro dele, bem prático, objetivo, direto. Gosto sobretudo porque ele traz o texto da lei e eu gosto de ler a lei no papel e não no computador. Embora para essa nossa aula, vocês verão, eu vou me recorrer, hora ou outra, ao computador para ler alguns preceitos legais que eu já deixei separados aqui. Bacana? Primeira coisa, por que foi alterado o nome de Lei de Introdução ao Código Civil para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Porque a LIC, como era tida, ela era entendida, a princípio, pela terminologia do nome, Lei de Introdução ao Código Civil, como se vinculada única e exclusivamente ao Código Civil. Mas essa Lei de Introdução às Normas já era aplicada em outros ramos do direito ou para outras leis de um modo geral. Então, passou-se a entender que na questão da vigência, integração das normas, eu aplico a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, ela abrange, de um modo geral, todas as normas, embora fosse esse o entendimento já antes da LIC. Antes, quando era LIC, perdão. Mas houve só uma adequação terminológica, algo bem simples, tá? Então, essa foi a razão da alteração. E o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês aqui é a diferença entre repristinação e efeito repristinatório, tá? Vamos lá. Repristinação. Artigo 2º da LIC, ou melhor dizendo, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, fala o seguinte, ó. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Beleza. Então vem outra lei e revoga essa lei anterior. Aí o parágrafo 3º do artigo 2º fala o seguinte, ó. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Isso quer dizer que a repristinação no Brasil não se aplica? Não, não quer dizer isso. Ela não é meramente automática. A repristinação, que é ressuscitar a lei morta, a lei revogada, única e exclusivamente pela perda da vigência que a lei revogou, não é um fator que automaticamente faz com que essa lei revogada volte a valer. Deve haver na revogação, ou melhor, nessa perda de vigência da lei que revogou a lei anterior, uma determinação expressa de que a legislação anterior volta a valer com a perda da vigência dessa lei que revogou a lei anterior. Bacana? Isso é repristinação. É diferente de efeito repristinatório. O efeito repristinatório eu tenho lá no controle de constitucionalidade. O que acontece? Suponha que vem determinada lei e revoga uma lei anterior. Essa determinada lei posteriormente vem a ser declarada inconstitucional.
e a declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança a essência dessa própria lei. Lógico que o Supremo pode modular efeitos desse período, mas a declaração de inconstitucionalidade, via de regra, é ex tunc, alcança o nascimento da lei como se ela nunca tivesse existido, porque ela é contrária ao ordenamento constitucional. Quando isso acontece, aí sim, automaticamente, essa lei revogada volta a valer na forma do que se chama de efeito repristinatório, ou como o Supremo também fala, efeito lazarista. Por que efeito lazarista, Alexandre? Olha, faça uma analogia a Lázaro. Quem estuda ou quem conhece a Bíblia sabe da história de Lázaro, que morreu, Jesus ressuscitou ele, né? Então, efeito lazarista por isso, porque a lei está morta. Só que com a declaração de inconstitucionalidade da lei que revogou essa lei morta volta a viver. Efeito lazarista, efeito repristinatório. Essa é a diferença, ok? E aí a gente vem na questão aqui da integração, tá? E isso é bastante importante porque nós tivemos alteração sensível na CLT nesse sentido, lá no artigo 8º, e é exatamente isso que eu quero discutir com vocês. Vamos lá. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, pela analogia, pela equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho. E ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. O que isso quer dizer? Isso traz uma fonte de integração. Fala o seguinte, olha, se eu não tenho lei aqui, eu vou poder me valer de uso, de costume, de jurisprudência, de analogia, de direito comparado, enfim. E olha só, uma coisa bastante interessante. Eu lembro que quando eu dava aula de empregado doméstico, antes da Lei Complementar 150 e antes da Emenda 72, discutia-se o que vinha a ser empregado doméstico. E eu peguei muitos julgados na época que me chamaram muita atenção, que os tribunais do trabalho do Brasil, com base no artigo 8º, aplicavam um decreto argentino que falava que era empregada doméstica aquela que trabalhava mais de 2 vezes na semana na mesma casa. Olha que interessante. Isso era a utilização de uma fonte de integração. Isso era a utilização do direito comparado para fins de integrar o direito do trabalho brasileiro, já que o juiz não pode deixar de manifestar, ou deixar de se manifestar, alegando uma lacuna na lei. Bacana? E aí a gente começa a ver o que a reforma trabalhista trouxe de novo aqui. Parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Quando ele fala em direito comum, a acepção é ampla, mas existe um direcionamento intencional aqui no sentido de que esse direito comum seja o direito civil. Ou seja, tenta-se, com a CLT, dar-se um passo a um possível dirigismo contratual, a uma possível natureza civil da relação de trabalho, quando o direito do trabalho, a legislação trabalhista constante na CLT não consiga atender suficientemente esses preceitos aqui, tá? Ou os preceitos de determinada situação. Então o que acontece é o seguinte, eu vou lá, busco no direito civil um elemento para jogar no direito do trabalho. E aí eu começo a privatizar muito uma relação que de fato é privada, mas que tem contratantes em grau de equivalência dissociado. Um está embaixo, um está em cima. E eu trago o direito comum, o direito civil, acaba equivalendo os sujeitos, tá? Isso, ou essa questão, nós discutimos nas nossas aulas anteriores, tá? Da equivalência dos contratantes, do perfil do direito civil e do perfil do direito do trabalho. Bacana, pessoal? Então esse é um ponto que merece atenção. O parágrafo 2º vem em clara retaliação à conduta do TST, que muitas vezes, no entender do legislador, criava leis, tá? Então, aqui a gente tem, ó, súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. E o problema desse ponto aqui, ele é mais sensível do que se imagina. Eu quero lembrar, eu quero trazer a vocês aqui a súmula 277 do TST. Quem se lembra da súmula da ultratividade?
Essa súmula falava da ultratividade da norma coletiva, tá? Vem o Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e fala que o TST aqui atuou em ativismo judicial porque ele criou uma obrigação não prevista em lei e ele tentou eternizar direitos previstos numa norma coletiva, o que não podia acontecer, porque a vigência dela era limitada de acordo com o que consta na própria CLT. Só que, pessoal, vejam só, existe um artigo na Biblioteca Pública do TST, no Jus Labores, vocês conseguem acessar sem ter que ter cadastro, login, senha, nada, que é um artigo que fala da ultratividade dessa norma coletiva, elaborado pelo ministro Augusto César, pelo ministro Godinho, pela ministra Kátia, e se não estou enganado, por mais algum outro ministro que não me lembro o nome. E eles justificam o porquê da edição da súmula 277 do TST. Olha, eles justificam de maneira a dizer assim, olha, o TST não pratica ativismo judicial. Simplesmente interpreta as leis à luz da Constituição e das fontes de integração que tem no artigo 8º da CLT. E quando se justifica essa atuação de ultratividade da norma coletiva, essa eficácia ultrativa da norma coletiva, se justifica, e o próprio artigo traz isso, com um sistema comparado europeu, salvo engano português e espanhol, que tem cláusulas legais no sentido de se emprestar ultratividade à norma coletiva. Então vejam só que não há ativismo judicial aqui. Há sim a utilização de elementos do direito comparado. Ora, se eu digo que a reforma trabalhista traz um amadurecimento cultural, ou melhor dizendo, traz aqui a necessidade de comparar sistema brasileiro com o europeu, eu devo comparar no que é bom e no que é ruim, tá? Quem quiser aprofundar um pouco mais na essência política da reforma trabalhista, existe uma entrevista que dei ao TV Justiça, programa Hora Extra, está disponível no YouTube até. Quem quiser assistir, coloca programa Hora Extra Reforma Trabalhista. Foi bem no dia que a Reforma Trabalhista completou 1 ano que eu dei essa entrevista à TV Justiça. E lá eu trato justamente desse perfil, dessa falta de amadurecimento cultural no Brasil, do amadurecimento cultural europeu, do sistema da reforma trabalhista na França, do sistema da reforma trabalhista no Brasil. Então é interessante que vocês façam essa intersecção, vendo essa entrevista e também lendo esse artigo que eu mencionei a vocês, que é desses ministros que já falei. E aí a gente vem no parágrafo 3º, que fala o seguinte, já inseriu aqui uma limitação à atuação do TST, mas para um bom intérprete essa limitação é muito ampla. Vejam só por quê. No exame da convenção ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima da autonomia da vontade coletiva. Eu tenho um artigo de 2014 ou 2015, se eu não estou enganado, do ministro Ives, que fala da autonomia privada coletiva. Ele amarrou esse artigo dele aí numa decisão do ministro Marco Aurélio, que muito bem fala da autonomia privada coletiva. E a intenção da reforma trabalhista, ela foi justamente limitar a atuação dos tribunais frente a essa autonomia privada coletiva, frente à autonomia cívica da classe trabalhadora. Só que ela trouxe um elemento seguinte, olha, o judiciário vai balizar pela intervenção mínima, mas vai poder interferir nos limites do negócio jurídico de acordo com o 104 do Código Civil. E aí eu caio no artigo 104 do Código Civil e me fala o seguinte, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, seriam sindicatos com poderes para negociar, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E aqui entra a grande discussão para a gente no direito do trabalho. Porque o que seria um objeto lícito de negociação? E aí a resposta que a doutrina vai dar a vocês é artigo 611A e B da CLT, que é necessária a sua leitura.
Lá ele traz a amplitude ou os limites que o magistrado poderá atuar para fins de declarar ou não a nulidade de determinada cláusula coletiva. Mas vejam só que o inciso 2º do 104 amplia o leque. Quando ele fala em objeto lícito, ele fala, olha, o juiz pode apreciar qualquer cláusula da convenção que ele repute lícita ou ilícita, de acordo com os artigos 611-A e B da CLT. E, por fim, a forma prescrita ou não defesa em lei, que são os requisitos formais que devem ser observados na hora da elaboração da norma coletiva, tá? Então, esses elementos são elementos importantes que nós tratamos aqui na nossa questão das fontes de integração. Lá na frente, no decorrer do curso, eu vou ter uma aula específica sobre controle de convencionalidade e dupla compatibilidade vertical. A aula é excelente, vai ser bacana, vamos aprofundar muitos pontos, de acordo com essa teoria do Valério Mazzuoli, que poderíamos trabalhar aqui nas fontes de integração, lá com base na Convenção 155 da OIT. Quem tiver interesse em estudar ou adiantar estudos sobre esse tema, aprofundar conhecimento sobre esse tema, vai ler o voto precursor desse tema na Justiça do Trabalho, que é um voto do ministro Cláudio Brandão, que muito bem relata essa questão da dupla compatibilidade vertical e do controle de convencionalidade. E nesse voto, o ministro Cláudio Brandão autoriza a acumulação de adicionais. Então ficam aqui as dicas de estudo para hoje, tá? Para quem quer aprofundar. Artigo sobre a súmula 277, voto do ministro Cláudio Brandão, como mencionei, entrevista que dei à TV Justiça, tá lá no YouTube, tá? Sobre reforma trabalhista, programa Hora Extra do dia 11/11 de 2018, se eu não estou enganado. E também, para finalizar, quem quiser ler o voto do ministro Gilmar Mendes sobre a declaração de ineficácia dessa súmula 277 do TST, acho interessante que faça também. Vamos agora para a aula de constitucional, mais densidade de conteúdo, galera.